Finanças Públicas Fluminenses e Tensão Federativa, uma abordagem da crise a partir das especificidades econômicas e do marco do poder. Bem, gente, eu vou fazer um texto aqui, né? Mas antes de propriamente falar o texto, agradeço então a mesa, né? Ao diretor-geral da escola, São Paulo, Mauro Osório e Guilherme Portugal, que participaram da banca, né? Também o representante ali do outro prêmio, né? De Boas Práticas, e todos presentes aí, né? Propriamente, antes também de falar aqui meu texto, né, não posso deixar de mencionar e agradecer que, como sempre, né, e isso é importante sempre destacar a presença dos meus pais, da minha esposa aqui, né, são pessoas que estão sempre me apoiando e tudo para a gente conseguir na vida, a gente precisa ter o apoio, esse apoio pessoal, porque a gente que é homem público, né, sou professor da UERJ, servidor do Estado, estou sempre aí nessa luta, mas no dia a dia ali são eles que propriamente nos apoiam ali nas nossas necessidades ali de incentivo, né? Então, provavelmente eu não conseguiria ter chegado aonde eu chego, esses prêmios que eu recebo, sem o apoio deles ali constante, o incentivo. Bem, esse texto aqui, eu também quero deixar claro que ele, se tudo tiver nenhum problema, ele vai estar amanhã publicado no site Brasil Debate, tá? Então, se não for amanhã, vai ser outro dia, mas está combinado para ser amanhã. Então, ele também vai estar ali para quem quiser depois ler com mais calma. Bem, é preciso amar e buscar a verdade. E a verdade não é uma forma segura de conhecimento que aspira à tranquilidade do dogma e dos fundamentos que colocam muros ao livre pensar. A verdade é o desassossego da consciência, nas palavras de Fernando Pessoa. Não há felicidade senão com conhecimento. Mas o conhecimento da felicidade é infeliz, porque conhecer-se feliz é conhecer-se passando pela felicidade e tendo logo já que deixá-la atrás. Em um rito de passagem, a verdade é saber se diferenciar das certezas prévias em um movimento de superá-las. E para isso não basta ser sensível ao que nos cerca, não basta reconhecer que nada possui significado por si só e que o valor de cada coisa é incerto e fruto de uma vontade da própria consciência. Exige a proposta de uma prática social, de mobilizar uma força de mudança, de um ato de poder que lide com a dinâmica histórica. É preciso amar, buscar a verdade, e isso nos coloca um compromisso com a ação política. Isso significa se contrapor a tudo que acomoda o desejo, a lógica de um vencido por uma razão superior. Razão que não oferece o domínio de si mesma, porque só existe enquanto retórica da intransigência, que se julga inquestionável e presa a certezas que impõe de forma crítica. Razão que precisa ser superada pela política e reaproxima a consciência das demandas sociais reais. Como dizia Darcy Ribeiro, não se é político porque gostaria de ser, mas pela dura realidade material que torna inadmissível um intelectual desobrigado de tomar posição e discutir o que é aceitável. Como autor da obra, premiado, não irei esconder de ninguém que se engana quem achar que se premia uma análise imparcial e fria. O que se premia foi então um desassossego de consciência diante do que se impôs ao povo fluminense nos últimos anos. E se ousou o esforço intelectual para tomar posição com método e se colocar em compromisso com a ação política. Nesse caminho, a obra, em nenhuma medida, reproduz uma razão superior, não oferece a certeza de supostas boas práticas inquestionáveis. Como obra crítica a qualquer doutrinação, nega isso para se indagar a todo momento sobre o que é aceitável, ou seja, socialmente desejado, e as formas de ampliar o campo do possível diante da imprevisibilidade e complexidade da especificidade histórica. Seu repúdio à sabedoria convencional e seu instrumentalismo passivo não cai em um irracionalismo voluntarista. A razão da obra é apontar um campo de excepcionalidades e que abre espaço para soluções que fogem ao diagnóstico uniforme e um receituário padrão. Para isso, traz para o centro do debate a questão do poder e do papel da visão estratégica organizada.
Nesse sentido, na obra não encontrará modelos sobre o certo a se fazer, e sim um horizonte de possibilidades e campos de lutas políticas que o sucesso dependerá da capacidade de forças sociais organizadas e suas instituições se desafiarem a buscar o domínio de suas condições materiais objetivas de realização. Ao invés da pregação do cálculo racional puro, a evidência baseada na noção de engajamento sobre uma hierarquia de interesses representativos. Dessa forma, é uma obra em um campo de disputa política sobre o poder das ideias, e sua relevância só fará sentido se eu deixar claro ao que ela serve e ao que ela prioriza. Trabalho de um pesquisador dedicado ao desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro e seu papel num projeto nacional autêntico e soberano. Trabalho de um professor da UERJ, em sua defesa institucional e focado em incorporá-la cada vez mais numa missão de desenvolvimento regional. Portanto, o prêmio tem para mim seu valor medido no grau de envolvimento com o projeto coletivo que a obra se relaciona. A gravidade da atual crise do Estado do Rio de Janeiro e a forma como minha universidade foi atingida e atacada levou-me a atuar ativamente em várias iniciativas, inclusive junto à reitoria da UERJ, bem como a outras instituições da sociedade fluminense. Em particular, internamente, venho mantendo diálogo junto a pró-reitores, diretores de centros, alguns diretores de unidades e lideranças sindicais em reuniões e grupos de trabalho. Destacando os nomes dos professores Rui Garcia Marques, Domênico Mandarino e Alex Dantas e Guilherme Abelha, saúdo todos os uergianos por sua união e seu empenho em resistir. Ao longo desse processo, a necessidade de maior liderança da UERJ no debate sobre o desenvolvimento fluminense ficou claro que é algo decisivo. E foi nesse ambiente que a obra foi elaborada, visando ajudar na organização e integrar uma ação coletiva permanente, disposta a atrair os processos associados de administração pública e estimular o engajamento continuado de membros da comunidade acadêmica, gestores públicos e entidades da sociedade civil. Nesse esforço, vejo nascer a Rede de Estudos em Planejamento e Política Pública Regional orientada ao Rio de Janeiro, Rede ProRio, projeto sediado na UERJ e que começa a coordenar junto de pessoas compromissadas dentro e fora da instituição. Professoras Inês Patrício e Glória Moraes, professores Kennedy Camargo e Ronaldo dos Santos e o gestor público Eduardo Moraes. Mesmo antes de seu evento de lançamento, a Rede ProRio já tem cadastrado mais de 80 colaboradores, alicerçando uma série de parcerias internas e externas. Da mesma forma, orgulha-me ainda, como pesquisador, de participar diretamente dos debates do Instituto de Estudos sobre o Rio de Janeiro, IERJ, o qual possui a liderança e os estudos cuidadosos do professor Mauro Osório. Na solidão que fiz essa obra, fui assumindo consciência da responsabilidade e confiança que todos vêm depositando em mim. E ao ser premiado, renovo as forças para demonstrar merecedor de ombrear os muitos envolvidos e que me inspiram nessa caminhada. A obra tem como pano de fundo que 3 arranjos estratégicos são possíveis. Primeira opção, a moda do Tratado de Versalhes, Troika Europeia, modelo que se assemelha aos princípios do regime de recuperação fiscal que o governo fluminense está submetido. Sem exagero, um instrumento de agiotagem e servidão financeira. Ao invés de responder com orçamento federal e renegociar dívidas em prazos bem alongados, impôs austeridade a fórceps e renegociação de poucos anos. O único compromisso é atender o interesse do credor federal, no qual o acordo não é o fim de tensões federativas, e sim um duro realinhamento. Nessa opção, oculta-se a assimetria de poder. Afinal, o governo federal pode autofinanciar déficits, emitindo títulos ou moeda, enquanto os estados não. Em caso excepcional, que ajustes fiscais graduais se mostram insuficientes, fica-se à mercê de apoio do governo federal. Por isso, que não se confunda alívio com solução, dado que essa opção não foca na recuperação da economia, mas alternativas. Em uma segunda opção, a moda, como o professor Mauro Osório já mencionou, do New Deal,
Plano Marshall, o que seria um socorro de fato, um instrumento para a recuperação socioeconômica, mas que depende de apoio federal forte, que pode não se concretizar. E uma terceira opção, reforçar os princípios da Constituição de 88. Nesse sentido, a busca da saída pela federação, vindo à força da capacidade de articulação política dos Estados para uma repactuação. Esse caso poderia ser a base de um novo tipo de nacionalismo, um nacionalismo federativo, que o acúmulo de forças progressistas se dá junto ao processo de refortalecer os poderes subnacionais e suas políticas públicas. A decisão política de se encaminhar por um desses arranjos será definidora de qual dos cenários se escolherá seguir. Aprofundar a lógica belicista e improdutiva de territórios em guerra, ou superar círculos viciosos e reorientar para territórios produtivos. A obra busca deixar claro que há condições de seguir o segundo cenário. Para isso, o ponto de partida é uma visão crítica ao excesso de fiscalismo e ao punitivismo legal que recai sobre a gestão pública, à medida que se revelam faces da mesma moeda. Nesse sentido, não deixar o Estado a serviço de certa visão ideológica de qual quem discordar é criminalizado, em particular na política fiscal. Em certa medida, o regime de recuperação fiscal, se não for revisto, avança nesse viés ideológico com tendência de pôr o poder estadual sob tutela, ou seja, um consenso impositivo de procedimentos. Isso se aproxima de uma convenção antidemocrática, na medida que se é exigido cumprir, tanto faz o grupo político que estiver no poder e seus compromissos com as necessidades imediatas da população. De fato, o desafio de ampliar a possibilidade de uma solução política é crucial. Nesse ponto, o cerne da obra sustenta uma série de diretrizes programáticas. Primeiro, uma narrativa crítica ao excesso de otimismo. Não houve bonança anterior na economia fluminense, mas mau enfrentamento e explicitação de problema estrutural. Segundo, há um desafio estratégico produtivo, superar uma tendência à estrutura produtiva oca. Terceiro, isso se soma à necessidade de superar o marco histórico de poder, logo, um ajuste fiscal sobre nova correlação de forças locais para se tratar de uma máquina pública desestruturada. Quarto, qualquer solução mais definitiva exige lidar com um quadro de tensões e injustiças federativas a ponto de recuperar o espaço da política estadual. Política é a arte de tornar possível o que tem temporalidade estratégica. Política de desenvolvimento não é caçadora de vocações. Exige pensar o sistema econômico regional e seus complexos logísticos produtivos. Exige pensar o marco de poder desestruturante e sua relação com o processo de desindustrialização. Exige pensar um federalismo mais cooperativo e menos competitivo que não condene ao esvaziamento do papel dos Estados da Federação Brasileira. Não há mais tempo para se satisfazer com o discurso de turistas apressados e com seus diagnósticos feitos à base de senso comum, manchetes ou com a aplicação de teorias avulsas que usam o Rio de Janeiro como mero estudo de caso. Não há mais tempo para confundir agiotas com aliados, pois o Estado que hipoteca seu futuro perde o controle de seu destino. Chegou a hora de reorganizar as estruturas de planejamento e aproximá-la das instituições universitárias e estaduais, como a UERJ, em um esforço de construir áreas próprias de inteligência. Chegou a hora de buscar apoios na sociedade organizada para a defesa dos interesses regionais associada a um nacionalismo federativo. Há uma crise estrutural. Há um impasse no modelo histórico de desenvolvimento estadual. Diante disso, não há certezas a se apregoar. Não há soluções ótimas a priori, mas o convite a uma visão estratégica que não se pode abrir mão. Agradeço à Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro a oportunidade e a excelência da banca examinadora por esse reconhecimento. Obrigado. Convidamos o diretor-geral da Escola de Contas e Gestão, senhor João Paulo Menezes de Lourenço, para entregar
o certificado e o prêmio ao economista Bruno Leonardo Bar Sobral. Peço aos premiados que retornem ao palco para a foto oficial do Prêmio Ministro Gama Filho, por favor.